Tiago Fernandes, fala comigo, meu querido. Olha, eu queria que você falasse a respeito dessa declaração do Cuca. Como que você está sentindo o Cuca nesse momento? Cara, o Cuca... o Cuca me parece bem abatido com tudo que tem acontecido no Atlético. Não era para menos. E assim, ele hoje tem responsabilidade também. A gente não pode apontar o dedo só pro elenco nesse momento, ou só para a diretoria nesse momento. O Cuca tem que estar, quando a gente fizer as críticas, ele tem que ser citado também, porque ele tem responsabilidade. O Cuca é responsável pelo Atlético que não consegue jogar. O Atlético que ele colocou em campo ontem tinha que ser o suficiente para atropelar o Cienciano e passar para a próxima fase. Então não tem como, a gente não pode eximir a responsabilidade do Cuca. Ele tem responsabilidade. Eu, quando falei na rádio, eu falei sobre eximir um pouco da responsabilidade do Paulo Brax por ter chegado muito em cima da hora. Ele chega em janeiro, mas é um pouco também. Ele tem responsabilidade. Ele chega em janeiro? Janeiro não, ele chega depois. Chega depois. Chega depois, Então, eu não posso chegar e apontar o dedo todo para um diretor de futebol, um CSO, o cargo que ele ocupa no Atlético, que chegou depois. Sim. Ele não foi responsável pelo planejamento lá atrás. Não. Ele acaba pegando um planejamento em andamento e tendo que colocar tudo ali, trocar os pneus com o carro andando. Então eu eximo um pouco da responsabilidade dele. Eu acho que o Cuca tem a responsabilidade dele, os atletas têm as responsabilidades deles, mas os principais responsáveis para mim são os donos do clube. Mas quando eu digo os donos do clube, eu falo especialmente na figura do Rafael Menin. Porque é ele quem toma conta do futebol. Eu não posso chegar aqui e falar do Renato Salvador, do Ricardo Guimarães, que nem sequer tem tido tanto contato com o futebol do Atlético. Eu tenho que falar de quem tem contato com o futebol do Atlético. E quem tem contato hoje é o Rafael Menin. Então eu preciso cobrá-lo. Eu preciso cobrá-lo porque o que me parece hoje, à frente do Atlético, é que ele não tem capacidade para tal, para ser um gestor de futebol. Ele é ótimo na construtora, ele é ótimo na emissora, ele é ótimo na rádio, ele é ótimo no banco, mas no futebol ele não me parece ótimo. Poxa, olha o que a gente está assistindo do Atlético. E aí eu falo isso porque as previsões feitas por ele e por eles sempre foram previsões furadas. Previram que o Atlético teria uma gestão de 4 Hulks por temporada, furado. Previram que o Atlético teria uma dívida praticamente saneada em 2026, próximo dos 342 milhões de reais, furada. A dívida do Atlético é de 1,8 bilhão de reais. E previram que o Atlético em 2025 teria muito investimento. E nós já escutamos o CSO, e aí eu lamento que ele seja o porta-voz do caos. Exato. Quando o caos está semeado no Atlético, é ele quem aparece, não os donos. Eu lamento por isso, mas e aí, depois de previrem que o Atlético teria um 2025 de muito investimento, a gente enxerga que é um 2025, palavras do Paulo Brax, de orçamento limitado. Então, peraí, convenhamos. Cadê as promessas que foram feitas? Cadê eles cumprindo as promessas? A indignação do torcedor, ela não é só com o time dentro de campo. Ele se indigna com o time dentro de campo também. Mas ele se indigna ainda mais porque quem está hoje na cadeira de mandatário, de chefe do Atlético, prometeu muita coisa que não é capaz de cumprir. Porque eles não têm capacidade para tal. E eu lamento pelo torcedor atleticano que tem que ir a campo para assistir um time empatar com o Cienciano por 1-1. O Atlético empatou com o Cienciano. O Atlético não foi capaz de se classificar como primeiro colocado do Grupo H da Copa Sul-Americana. E aí, Elton, aproveitar que você hoje está na apresentação, o que você falou na rádio para mim foi irretocável. Quando você disse, olha o grupo do Atlético, Caracas, Iquique e Cienciano. O Atlético tinha que classificar aí. O Atlético teve 2 vitórias. 2 vitórias. O Atlético tinha que classificar com 18 pontos nesse grupo. Então, assim, acho que todos têm responsabilidade. O Cuca tem responsabilidade dele, jogadores, comissão técnica, o próprio Paulo Brax. Mas os grandes responsáveis carregam o sobrenome de Menin. Eles são os grandes responsáveis. Então a família Menin, que hoje está à frente do Atlético, Rubens e Rafael, é a principal responsável pelo fiasco que tem sido o Atlético nessa temporada. E aí, Valor, queria seu complemento aí também, eu queria te ouvi-lo. Boa tarde para você, Elton, boa tarde para os amigos aqui, a quem nos assiste. Eu acho que o carro-chefe, sim, é quem manda no clube, mas eu vou para uma parte mais prática, que é a parte do campo hoje.
e isso não tira a responsabilidade que o Thiago e todos aqui já disseram, inclusive eu. Aliás, a gente começou, né, Elton, lá, ainda num longínquo 18, 19 de janeiro, batendo forte no planejamento do Atlético naquela época. Então, se tem alguém que fica muito tranquilo para falar que não somos profetas do acontecido, é a gente nessa situação do planejamento do Atlético. Agora vamos para a parte prática do campo. A gente sabe quantos serão os reforços hoje do Atlético? Tem uma expectativa, serão 4 reforços, 2, 5, 6 reforços, a gente não sabe. Eu acho que o passo imediato agora para o Atlético, sem tirar a responsabilidade, repito mais uma vez, dos donos do departamento de futebol, são com os jogadores e o Cuca. Isso que está sendo demonstrado por este elenco não é aceitável, na minha opinião. O Thiago já chamou atenção, o Breno também, apenas não contava com o Arana e com o Coelho. Cara, e eu tenho apontado, sempre com as ressalvas, eu disse após o clássico, o Atlético precisa de jogar mais. Muitos até interpretaram, você acha que o Atlético deveria ter saído de peito aberto para encarar o Cruzeiro? Não é isso. Um time que tem a qualidade, sim, essa qualidade não está sendo demonstrada, não está. Mas o Atlético não é um time com elenco para estar na 10ª colocação e para apresentar aquilo que apresentou contra o Cienciano. Depois do Campeonato Mineiro, pessoal, são 18 jogos do Atlético. Tem vitórias? Tem, são 6 vitórias. O Atlético venceu o Caracas, o Atlético venceu o Iquique, o Atlético venceu o Maringá, venceu bem o Botafogo, eu acho. Na última partida que eu considero correta do Atlético, tá? Contra o Botafogo, venceu o Fluminense numa partida que foi lá e cá, podia ter vencido, podia ter perdido, e venceu nessa aí também o Juventude lá. São 6 vitórias. Agora, me preocupa muito o número de empates. Vai falar assim, mas te preocupa o número de empates? São 9 empates. Perdeu só 3 dessas 18 partidas. Perdeu pro Iquique, acabou perdendo pro Grêmio e perdendo pro Santos. Mas eu tenho que lembrar aqui que o ano passado, o Atlético foi o time que mais empatou no Campeonato Brasileiro. Foram 14 empates. Ou seja, em 42 pontos possíveis, o Atlético conquistou apenas 14. E já começa esse brasileiro, chuta quem é o time hoje que lidera o número de empates. Em 10 jogos, o Atlético empatou 5. Então, assim, eu tô chamando a atenção. O Cuca, que falou que o futebol é muito bom de ser curtido quando você tem um controle. Cuca, não adianta você falar isso. Você é um médico. Você que tem que dar o diagnóstico. Juntamente com a cooperação dos atletas, é claro. Então, é você que tem que... Onde que foi que tudo se perdeu? Claro, a gente sabe a competitividade do Campeonato Mineiro com o Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil são coisas completamente dispersas. Eu acho que ele colocou ontem muito na conta dos jogadores e o primeiro passo, antes de imaginar que a janela de transferências não vai resolver essa organização que eu vejo em campo hoje do Atlético. Não vai. O primeiro passo é organizar jogadores, técnicos e técnico com isso que está sendo demonstrado agora, para depois pensar o que, por exemplo, o Dudu, e ele fala disso, o Dudu não resolve os problemas hoje apresentados pelo Atlético, pode resolver uma parte, mas ainda vai ter o meio-campo, a defesa. Então a primeira parte para mim, Elton, é o Atlético resolver. Não é a realidade, repito, esse futebol mostrado por este elenco do Atlético não é a realidade desses jogadores. A principal referência do Atlético, né, no caso o atacante Hulk, falou sobre o momento do Atlético. Vamos ouvir. A gente tem que ter muito cuidado até com o que fala, porque às vezes tu não vai ser bem interpretado, tu não vai conseguir passar